Estamos de volta, eu sou o Padre Heitor Moraes, apresento hoje, no lugar de Dom José Belisário, o programa Palavra e Vida. Já falamos no início da nossa apresentação que Dom Belisário se encontra em viagem com a presidência do CELAM, Conselho Episcopal para a América Latina e Caribe, e como vice-presidente, segundo vice-presidente do CELAM, está em Roma visitando os órgãos da Cúria Romana. Com certeza também serão todos os episcopos da presidência do CELAM também atendidos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Aqui nós vamos agora fazer uma apresentação sobre o ícone da Santíssima Trindade. E eu convido você a estudar um pouquinho a iconografia cristã. Ela é tão bonita, ela é tão bela, tão rica em elementos. E aqui nós gostaríamos de apresentar para você o ícone da Santíssima Trindade, que é escrito por Andrei Rublev, um escritor iconográfico russo, que a pedido do imperador patriarca Sergei da Rússia, São Sergei da Rússia, ele pediu que fosse escrito esse ícone por causa da sua devoção. Mesmo sendo um ícone, uma pintura, ele não é dito pintado o ícone, mas escrito o ícone, justamente pelos elementos teológicos, bíblicos, que estão ali contidos naquela escrita iconográfica. Vamos apresentar para você este ícone de Andrei Rublev da Trindade, ou com o subtítulo A Refeição de Abraão. Veja o ícone da Trindade. A obra iconográfica de Andrei Rublev é uma obra considerada pela Igreja Ortodoxa como a melhor interpretação e forma de compreendermos a nossa fé na Trindade. Neste ícone estão expressos o mistério da Trindade, que se revela de forma fácil e didática para a nossa compreensão. Andrei Rublev interpreta todos os elementos que são causas, estudos e diálogos dos concílios ecumênicos. De uma forma simples, apresenta o Deus Todo-Poderoso que se dirigia por uma voz aos homens nos tempos antigos. Hoje são apresentados para a humanidade, através desse ícone, um Deus pessoal, que se manifesta de forma sobrenatural no Filho, através do Espírito Santo, repleto do amor absoluto do Pai, perfeito nas três formas, sem se dividir nem se misturar, seguindo cada característica própria da revelação. O ícone da Trindade é também chamado o ícone dos três anjos. É um ícone russo mais famoso da sua época, ou também chamado o ícone da hospitalidade de Abraão. Aqui podemos observar nesta figura três anjos apresentando-se de mesmas características, formados então numa mesa circular, onde você pode observar que as características faciais são as mesmas. Lembrando aqui aquela passagem de São João, quando Filipe pergunta a Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus diz para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não conheces o Pai? Isso significa o quê? Que pela face do Filho nós encontramos a face do Pai. E se o Espírito Santo é o fruto do amor do Filho para com o Pai e do Pai para com o Filho desde toda a eternidade, consequentemente, a face do Filho
é igual à face do Pai e à face do Espírito Santo. Podemos observar também, no fundo desta escritura iconográfica, algumas moradas que estão acima da cabeça do anjo que está sentado à esquerda de quem o contempla. Você pode se lembrar que Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, essas moradas estão correlacionadas também à escrita do Evangelho de São João, que diz justamente isto: a necessidade de Jesus subir para o seio da Trindade e lá com o Pai preparar as moradas para o homem. Então, você pode observar que, no contexto, nós temos o Pai com as asas, como se fosse um anjo, significando a sua característica celeste, divina. E atrás dele, as casas, que significam as moradas. O Pai está revestido com um manto de ouro. E esse manto de ouro significa a sua realeza, a sua divindade. E da mesma forma, o cetro, que significa também da mesma forma o seu, entre aspas, poder real. Você pode observar que a mão do Pai está com 2 dedos indicando um envio. O Pai envia com o Filho e o Espírito Santo. E o Pai envia o Espírito Santo e o Pai envia o Filho para a redenção da humanidade. Observemos aqui, justamente, na figura central, o Filho, que está revestido com o manto azul, significando também a sua divindade celestial, porém, por dentro deste manto, uma capa vermelha cereja, que significa a sua humanidade, e uma tira caindo no seu ombro, também num tom meio dourado, que significa o seu sacerdócio, cuja oferta é a sua vida. A mesa significa o mundo. O Filho está com 2 dedos tocando no mundo, na mesa, que significa, então, justamente a sua encarnação como homem e Deus, a união hipostática na pessoa do Filho. O Espírito Santo está também voltado para o Pai, no sentido de serviço como filho. E o Pai está voltado para o Filho e para o Espírito Santo também da mesma forma. E ele toca no mundo esta mesa com apenas um dedo, mostrando que ele é enviado como Deus Consolador, Paráclito, Advogado para a humanidade. O mesmo está revestido na cor azul e verde, mostrando a sua divindade. Porém, se você observar, bem abaixo do pedestal onde estão os pés desses 3 anjos, está com uma cor semelhante à do manto, mostrando assim que o Espírito Santo nos traz rios de água viva. Também uma expressão bíblica que consta na história da salvação. E por trás, lembramos uma árvore, que é o carvalho de Mambré, quando lá no livro do Gênesis, capítulo 18, Abraão vê uma pessoa se dirigindo a ele, e ele estava debaixo de um carvalho de Mambré, e ali ele se reporta àquela pessoa como se fosse 3. E mais tarde, na própria Bíblia, vamos nos lembrar que Abraão acolheu anjos na sua casa. O ícone da Trindade nos leva a ter uma experiência pessoal
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É óbvio que temos mais outros elementos teológicos, doutrinários, dentro desta leitura iconográfica. Porém, esses são os básicos para que tenhamos esta experiência. Dada essa experiência, a partir da teologia dos ícones, eu tenho um carinho especial por uma cultura iconográfica e, a partir dessa minha experiência que eu partilho com vocês, peço que também vocês tenham a experiência com a Trindade. Vamos para o comercial e voltamos daqui a pouquinho.